Fala, piloto! Começamos agora mais um episódio do podcast LaMoto. Este que é o podcast oficial do LaMoto Road Community, que você sabe, é essa comunidade digital que pretende aproximar as experiências do motociclismo das nossas vidas profissionais. Então você sabe, se tiver que escolher entre ir trabalhar, andar de moto, escolha as duas coisas. Vá trabalhar de moto, que vai ser muito mais divertido. Eu sou Marcelo Paes, host do podcast LaMoto. E hoje tenho um convidado sensacional, um cara multi-skills, né? Multi-habilidoso, né? Alguém que eu passei a admirar desde o primeiro momento que eu vi ali seu perfil, né? As suas atividades, a sua reputação profissional acima de tudo. E também que é motociclista. Antes de tudo, então, deixe seu like, compartilhe este conteúdo com quem anda de moto, com seus amigos, e ajude essa iniciativa a ganhar Brasil afora, né? Ganhar as terras e as estradas do Brasil. Eu quero agradecer os nossos parceiros que fazem tudo isso acontecer. Nosso apoiador e patrocinador, Alltrax, baús em alumínio, robustos, tecnológicos e incomparáveis. E Estúdios ProHub, este local, este estúdio, essa equipe de magos por trás das câmeras que nos apoia, nos faz tudo isso acontecer. Agradeço também ao meu Pai do Céu, a minha família, que apoia o que a gente faz, nunca faltou apoio. Se você também quiser apoiar essa iniciativa, faz um contato pelo Instagram, que rapidinho a gente responde e vê a melhor forma disso acontecer. E agora então o nosso convidado, Daniel Santoro, engenheiro agrícola de origem, mas já foi sócio de cervejaria, presidente do conselho de uma ONG do terceiro setor, a gente vai falar sobre isso também, empresário de outros negócios, atualmente é conselheiro de várias organizações, é mentor executivo, colegas aqui, Santoro, né, de algumas coisas aqui que fazemos, palestrante e motociclista, que inclusive viaja a trabalho com a esposa. É isso mesmo, né? Então o Daniel aceitou generosamente o nosso convite. Daniel, é um prazerzaço ter você aqui no podcast LaMoto. Marcelo, eu que te agradeço e te parabenizo por essa iniciativa. Tudo que envolve o mundo moto, eu acho que nos permite fazer conexões que são extraordinárias, porque elas são despretensiosas no sentido de que não tem uma agenda oculta, tem um interesse comum aparente. E isso nos oportuniza a conhecer pessoas, conhecer histórias, aprendermos juntos, vivermos juntos, né? E compartilhamos muitas vezes os perrengues de viagem juntos. Então, é uma alegria estar aqui. Maravilha, muito obrigado mais uma vez aí. Daniel, a gente vem conversando nesses nossos encontros aqui, com um viés assim você viu, né, de aproximar, né, o motociclismo, as experiências que a gente tem andando de moto, viajando ou não, né, da nossa vida profissional, porque a gente passa a vida trabalhando, né? E por que não pode fazer isso aí um pouquinho ainda mais divertido, né? E você é um cara que anda de moto, né? Isso é muito legal. A gente arrepia, a gente suspira com isso, né? Conta um pouquinho como é que começou essa tua jornada motociclista e a gente vai falando outras coisas aí. Legal. Primeiro, assim, eu sou um motociclista, comecei um pouco mais tarde, né? Boa parte dos motociclistas, como tu, começou quando muito jovem. Eu depois dos 40 anos, me deu um clique e falei assim, acho que agora eu tenho maturidade para ter moto. Porque no sentido de pilotagem, eu, quando muito jovem, com carro, já era um tanto intenso, né? Então, depois dos 40 anos, eu tinha tenho um grande amigo, que me estimulou também, me apadrinhou a fazer os primeiros passos de moto. E eu tinha 41, 42 anos e falei para minha esposa, eu vou tirar a carteira de moto, que eu não tinha nem carteira de moto. E eu sou todo assim, quando eu decido fazer alguma coisa, eu faço as coisas com técnica, né? Falei assim, bom, vou fazer o curso, autoescola, 15 horas aula, vou tirar a carteira e vou lá, vou comprar uma moto. Eu já estava com maturidade, numa condição de vida que permitia, inclusive, fazer esse movimento. E fiz isso, fiz as 15 horas aulas, fiz o teste, carteira, e um dia eu falei para minha esposa, eu falei assim, eu tô indo na concessionária comprar moto. Ela falou assim, posso ir junto? Eu falei, vamos. Sensacional. Né? E aí nós fomos, e esse amigo, hoje mora em São Paulo, Renato Gasparetto,
harlista, né? Eu comecei pela Harley, me ajudou, me orientou, me encaminhou, né? E eu fui e comprei, então, a moto. E tem histórias hilárias, né, da compra da moto, porque você imagina o seguinte, eu comprei uma Harley e eu tinha feito somente 15 horas aula numa moto essas de 150 cilindradas. Quer dizer, eu tinha feito autoescola com Uno e comprei uma carreta, né? Porque são duas formas muito diferentes de pilotar. E eu comprei a moto, enquanto isso, saí 2 semanas de férias com minha esposa, viajei, voltei de um voo a noite inteira, num sábado de manhã, descemos em Porto Alegre, chegamos em casa quase sem dormir, eu falei assim, vou lá pegar a moto. E aí eu fui para a concessionária e era aquele movimento de café da manhã da Harley. Que tinha, sei lá, 150 motociclistas, 150 motos lá. Me assustei, eu olhei para o vendedor que me vendeu e falei assim, vai, meu caro, eu não consigo tirar essa moto daqui, cara. Tu me entrega ela aqui no posto, né? E aí o cara falou assim, tá, te entrego, mas tu nunca pilotou uma Harley? Eu falei, cara, eu só fiz 15 horas aula. Ele me olhou assustado assim e falou assim, bah, velho, vai com cuidado. Eu falei, não, pode deixar. E eu já saí do posto de gasolina, abasteci, saí do posto de gasolina, quase subi no cordão da calçada do outro lado, né? Porque tem toda uma forma diferente de fazer a curva. E eu sei que eu fui para casa, eu suava em bicas. Cheguei em casa, bom, no caminho eu perguntando assim, o que eu fiz, cara? O que eu fiz? Eu sou louco, né? Eu cheguei em casa, tomei um banho, almocei, dei uma descansadinha que não tinha dormido. Chegou às 5 da tarde, eu falei para minha esposa assim, eu vou de novo. E aí desci, comecei a andar, voltei e falei para ela assim, me dá 3, 4 meses que eu te boto em cima da moto. Né? Eu preciso praticar. E eu comecei a praticar com esse amigo, comecei a sair e tal. E aí uma segunda parte muito interessante foi que a primeira vez que eu me arrisquei, cheguei um dia sábado para ela e disse assim, vamos pra praia? E ela me olhou assim, vamos. Eu tinha uma Deluxe, né? E aí nós fomos passar a noite na praia e no outro dia a gente voltou, paramos num café que tinha bem no pedágio Santo Antônio ali. E a foto da capa do meu computador e do meu celular é a foto que eu fiz dela daquele dia. Um sorriso daqui até aqui. E aí eu percebi assim, ferrou. Ela amou esse negócio, né? E nós começamos a andar e algum tempo depois eu já migrei para Ultra. E aí nós começamos a viajar. E o interessante, encerrando esse primeiro capítulo, a primeira vez que eu fui lá conhecer a concessionária, falar com o Júlio, que deve se conhecer, eu falei, Júlio, é o seguinte, eu quero uma moto para dar uma passeadinha. Esse negócio de cruzar os Andes, velho, não é para mim. Comigo. E ele falou assim, tu não faz ideia de quantas pessoas eu já ouvi falar isso. E realmente a profecia dele se realizou, porque junto com a Valéria, a gente já fez grandes viagens, enormes viagens, então tem sido extraordinário. E um tempo depois, eu tive uma outra pessoa muito especial na minha jornada motociclística, que foi o André Gatti. O André Gatti, conheci ele numa viagem que nós fizemos para os Estados Unidos, num grupo, para fazer lá um trecho da Rota 66, conheci lá, fizemos uma grande amizade, e o Gatti também já tinha sido ralista e também já tinha uma Big Trail. E então, na viagem, ele já começou a me catequizar, dizer assim, pô, Daniel, você tem que conhecer uma Big Trail também. Então, na volta, eu acabei me aproximando, fiz os cursos todos, e hoje eu sou um doente, né, por viajar de moto. Um feliz doente por andar de moto, né? Que legal, bacana. Parabéns aí por essa jornada aí. De certa forma, é recente, né? Sim. Você é um cara jovem, anda há pouco tempo, mas com muita experiência já, né? E a sua esposa, então, curtiu demais isso. Ela te acompanha muito nessas loucuras de moto. Ela me acompanha muito nas loucuras, ama andar de moto, ela ama fazer off-road comigo, né? Já fizemos Atacama, todas essas viagens de América do Sul, todas não, mas boas viagens, e eu brinco com ela,
ela tem a capacidade, eu sei que muitas das nossas esposas são assim, mas a minha esposa tem capacidade de dormir na carona no off. No off? No off. Eu já peguei ela dormindo, nós descendo lá, Mendoza, os Paiados, daqui a pouco eu sinto, né, que ela vai direitinho. E eu digo assim, eu parei e falei assim, eu não acredito que tu estava dormindo no meio dos Andes, no off. E ela tem essa capacidade. Legal, isso é confiança, né? No esposo, no piloto, né? Por sorte, temos feito muitas viagens nesse sentido. E no pós-pandemia, e aí vem parte do que tu fizeste na abertura, o mundo mudou. Nós conseguimos hoje realizar, alguns de nós, com as profissões que temos, né? Conseguimos realizar trabalhos híbridos, remotos, híbridos, né? Então, algumas reuniões a gente consegue fazer remotamente. E nós temos experimentado isso. Pegamos a moto, fazemos roteiros de visita a clientes, a prospects, reuniões, semanas em algumas cidades que a gente tem que fazer e vamos de moto. Vamos de moto. Sabe que isso eu não entendi naquela nossa troca de mensagens pelo WhatsApp, tentando combinar a agenda e combinamos, Sim. enfim, que você disse, não, eu tô indo viajar de moto com a esposa a trabalho. Alguma coisa assim, mas cara, tem alguma coisa errada. Acho que ele errou a digitação, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso influencia de que forma a tua vida profissional? Essas decisões, cara, vou de moto, dá pra ir, vou de moto, ou vou com a esposa ou não, mas ir de moto, né, cumprir um compromisso profissional. Primeiro que eu acredito que nós, motociclistas, sempre temos a preferência, se puder ir de moto, nós vamos de moto, né? Eu agora, não faz 10 dias, estava te contando, eu voltei de São Paulo, saí de manhã cedo e cheguei aqui em Porto Alegre, levei 12 horas, né? Eu não corro muito de moto, mas eu faço longas jornadas. Sim. Tá? E a minha moto, como eu estava brincando, é um navio petroleiro, né? Eu parei 2 vezes para abastecer e vim direto. E eu cheguei isso no domingo de noite, e na quarta-feira eu fui ao interior aqui por causa do clima e tudo mais, acabei indo de carro, para fazer uma distância muito menor. É impressionante. Meu grau de cansaço na sexta-feira, depois de andar 1.200 km de moto, era zero. Tinha um pouco de dor, a gente ficou um pouco de dor nas pernas e tal. Agora, a minha ida ao interior, com o trânsito, com o carro, na sexta-feira eu estava de ressaca. Moído. Viagem, moído. Né? Então, qual é o elemento que eu vejo? Tem algumas atividades que a gente entra em flow, entra em fluxo. E eu em moto entro em fluxo. Então, na verdade, a gente cansa fisicamente, mas mentalmente, cognitivamente, emocionalmente, a gente se abastece. Espiritualmente, às vezes. Isso, a gente se abastece. Porque, principalmente a gente que já faz parte de uma indústria do conhecimento, como tu, como eu, né, a minha esposa, a gente trabalha muito com a cabeça, né? Fazendo conexões, estudando, elaborando, se relacionando com pessoas. Então, como é que eu me reabasteço nesse processo? Como é que eu saio do looping do pensamento? E eu já vi não conheço ela, mas eu já vi a Monja Cohen, acho que é. Ela é motociclista, né? E ela fala, motociclismo é uma meditação em movimento. E é exatamente isso. Então, coisas que para mim, é muito difícil eu fazer uma meditação de 30 minutos. Pô, mas na moto eu faço meditação de horas. De horas. Né? E então isso me reabastece. Legal. Quando eu conjugo isso com o trabalho, na medida que a gente pode se permitir, né, entrar em fluxo, a gente estimula a nossa criatividade, estimula a nossa senso de presença. Né? Hoje é tão difícil... Todos nós estamos alterados por esses equipamentos, né? Todos nós estamos alterados. E nós temos uma dificuldade muito grande de estar presente. A verdade é essa. Concordo. Né? A gente vai para as reuniões ou vai para qualquer relação familiar, vai no restaurante, as pessoas estão no celular. Você vai numa reunião, a pessoa está olhando um e-mail. Tá... Então, nós estamos com uma carência de presença. Só que quando você pega uma estrada daqui a São Paulo, daqui a Goiânia, ou daqui a Atacama, onde que for, meu caro, se você não estiver presente, a chance de você não repetir essa viagem é gigantesca. Então, nós nos educamos a estar
presentes. Uhum. Presente na condição da moto, presente na sua própria condição, presente na condição do seu entorno, do clima, vai chover, vou parar quando, vou botar capa, volto agora, tiro depois, combustível. Então, nós estamos o tempo inteiro checando as variáveis para a gente se adequar e vencer esse desafio. Perfeito. Né? Então, se você transporta isso para o mundo profissional, qual será o grau de produtividade, de eficácia da sua presença na sua atividade profissional, se quando você sentar numa cadeira de reunião ou na sua atividade, você tiver este senso de presença que você tem na moto. Que você se permita dizer assim, olha, em viagem a gente faz isso, né? Mesmo viagens muito longas, eu vou parar em 200 quilômetros. Tá bom, em 200 quilômetros eu vou parar, vou tomar um café, vou checar a mensagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você sobe na moto, você tá 100% na moto. E por que nós não fazemos isso no ambiente corporativo? Né? É tão difícil hoje. Muitas distrações, né? Isso talvez seja um elemento, né? Que nos atrapalha, diria assim, né? E aqui você na moto, você não pode estar se distraindo. Você não tem essa chance, né? Então, traduza isso para o seu ambiente familiar, seu ambiente corporativo. Senso de presença. Perfeito, muito bom. Você é um profissional que eu citei muito rapidamente aqui, né? Com essas experiências diversas, eu diria assim, né? Sim. Sócio de cervejaria, inclusive. Uma história bem bacana aí da Dado Beer aqui em Porto Alegre, né? Pioneira, inclusive, né? Isso mesmo. Mas com outras experiências também, né? De outras áreas, eu diria assim, né? Essa diversidade de experiência profissional te dá uma condição, ou te permite, talvez podemos falar assim, enxergar ser motociclista com um olhar, tipo, diferente, assim, porque você falou, eu comecei a ser motociclista mais tarde, vamos dizer assim, né? Sim. Isso te permitiu isso? Que você consegue fazer uma relação dessas coisas? Eu consigo fazer muitas correlações. Eu, com minha atividade profissional hoje, ela está mais focada no âmbito da governança corporativa, onde eu atuo em organizações como conselheiro, presidente de conselho, faço projetos de consultoria de governança. Né? A governança nada mais é do que um olhar de alta estratégia e de monitoramento de uma organização, né, da estrutura de uma organização, onde a gente tem que estar o tempo inteiro capturando informações e fazendo correlações dessas informações para identificar se há causalidade entre um aspecto e outro. Então, veja bem, eu tenho que estar olhando para as organizações que eu participo, olhando todos os seus sinais vitais, se ela está em funcionamento correto, porque o conselheiro ele tem duas funções fundamentais. Uma é monitoramento do desempenho da organização e outra é direcionamento estratégico. Perfeito. Vamos fazer a correlação disso com uma viagem de moto. Vamos lá. Né? Se você vai viajar, tem gente que é extremamente detalhista no planejamento de viagem, tem outros que não são tanto. Eu prefiro, quando eu ando de moto, eu prefiro encontrar o rumo e viajar um pouco mais solto. Eu tenho, na minha dupla de viagem, a Valéria e eu dividimos muito bem as atividades, e numa coisa que ela é muito boa, é quando a gente para no posto de gasolina, não sabemos aonde, pelas 4, 5 da tarde, ela pega o celular dela e ela identifica qual é a cidade, qual é o hotel que a gente vai dormir. Isso para mim é bárbaro. Mas a direção sou eu, o ritmo sou eu, quem olha o combustível sou eu, né? Quem monitora o desempenho da moto sou eu, quem pilota sou eu. Se eu levo isso para a organização, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar olhando o painel de controle da organização. Quais são os indicadores? Pressão de pneu. Pressão de pneu talvez seja preço de venda do meu produto. Né? O combustível. Talvez seja o meu caixa, para quão longe eu vou, né? Que necessidade eu vou. Então você começa a olhar variáveis. Então, estou monitorando, mas estou dando a direção. Então, essas correlações, elas são muito fáceis de você fazer. E à medida que você exercita isso, né, você também exercita uma questão que é extraordinária em viagem de motociclismo, que é a sua flexibilidade de adaptação. Vou dar um exemplo. Eu contei para ti que eu saí agora, 3 semanas, eu fiz Porto Alegre, Ponta Grossa, São José do Rio Preto,
Aí encontrei minha esposa em São José do Rio Preto, porque ela tinha outras reuniões, então ela voou para me encontrar em São José do Rio Preto. Levei capacete e as roupas dela amarradas atrás. E dali nós fomos para Itumbiara, Goiás, Rio Verde, Goiânia, tudo de moto. Tá? E fazendo reuniões de trabalho, e só que se locomovendo de moto, e se permitindo fazer esses trajetos, né, de moto. Mas eu saí, como eu saí sozinho, e eu sempre saio daqui de Porto Alegre, eu gosto de tocar direto até um pouco antes de Criciúma, ali no posto da van que tem, primeira van que tem. Sempre aquela minha parada clássica, quando eu vou para São Paulo, coisa assim. Primeira parada ali. Dá 242 quilômetros, eu acho, mais ou menos, tá? Paro, abasteço, e padrão. Abasteço, banheiro, expresso, pão de queijo, tá? Subo na moto e toco. E eu tinha recém trocado minha moto, peguei a moto de um parceirão, que ele comprou a moto e guardou para mim, porque a moto tava com 5 mil quilômetros. Caraca. E acho que 3 anos, né? E então eu agradeço, né, muito ao Marlon, que guardou a moto para mim. E só que eu andei e tinha revisado tudo, mas eu parei para abastecer, a bateria foi pro saco. Aí eu falei, bom, como é que eu vou fazer? E eu falei, vou ter que chamar guincho e tal. Mas aí eu já tinha abastecido, fui no banheiro, tomei café e tal, liguei, ela ligou. Eu falei, ligou. Falei assim, até onde eu vou? Esse tanque eu vou tranquilo até Joinville. Joinville, cidade grande, vai ter recurso, é lá que eu vou encontrar esse negócio. Agora, você faz a correlação isso para o ambiente corporativo. Porque, por mais que a gente trabalhe com planejamento, e eu sei que tu trabalhas também com isso, não existe planejamento perfeito. A gente faz uma análise de contexto e toma a melhor decisão possível agora, olhando para o futuro. Então, a mesma coisa. Agora, quando você traz essa intersecção entre planejamento, monitoramento das organizações, né, e a flexibilidade de se adaptar quando fura um pneu, falta bateria, você abasteceu no meio da estrada com gasolina ruim, batizada, né? São tantas as variáveis que acontecem. Imprevisões, né? E você tem que se adaptar. E isso desenvolve uma flexibilidade em todos os aspectos. Neurológicas, cognitivas, emocionais. Porque você se planeja, olha, eu vou chegar em tal lugar, vou fazer tal coisa, e não dá. Então você se adapta. Isso tudo são competências profissionais que, se você passa a ter consciência ao pilotar e fazer as conexões, passa a ser extremamente rico. Sensacional. Deixa eu abordar um outro ponto aqui, trazendo a partir de tudo que você trouxe aqui agora. Como é que é chegar num cliente, você atravessa a região sul do Brasil, região sudeste do Brasil, para fazer uma reunião com o cliente e você chega lá de moto? Não para você, essa pergunta, mas como é que é para eles? Eu te confesso que, em algumas circunstâncias, vou reformular, eu tinha receio disso. Tá? E alguns compromissos que eu tinha, eu ia primeiro, fazia a relação com o cliente e tal, e depois, e já aconteceu de eu pegar a moto em reunião de conselho no interior, e depois eu conto para eles, né? Eu vou numa padaria, peço um café, um pão de queijo, né? Entro todo aparamentado, entro com a sacolinha, vou no banheiro e saio... Tipo super-homem, assim, claro que semi-executivo, né? E aí eu vou de semi-executivo até a porta, tô de moto, mas não tô todo aparamentado, que a gente anda sempre com todo o EPI, né? Sim. Atualmente, eu acho que esse assunto tem ficado tão natural em mim, que eu estava te contando um pouquinho antes de iniciarmos a gravação, diz assim, olha, eu estava falando com um prospect anteontem, e falei para ele, olha, eu sou motociclista, tá? Então, te atendo, vou aí, não tem outro problema nenhum, mas eu vou de moto, tá? E te digo mais, eu indo de moto, tem zero de estresse. Daniel, você pode vir aqui porque se torna prazeroso, não se torna uma demanda de logística. Então, eu chego de melhor humor. Vou fazer uma interrupção, vocês estão entendendo o que a gente fala? É isso, gente, é um prazer. Eu chego de melhor humor, eu chego mais criativo, eu não estou preocupado em sair correndo, porque porque
tem algo intrínseco nesse processo. E para minha surpresa, assim, bom, primeiro que as pessoas que vão me conhecendo já sabem, né? Eu também, eu tenho ido com muita frequência, pelo menos 10 dias por mês eu passo em São Paulo, e a gente já faz um ano, tem ficado muito numa região, São Paulo, em Moema. E eu brinco, eu fiz uma foto, eu brinco assim, meu escritório eu adotei o Franz Café de Moema, e eu fiz uma foto da minha moto e eu falei assim, ó, já tô dando expediente aqui, né? E eu marco minhas reuniões enquanto o pessoal já conhece, então você vai criando também uma identidade. E eu acho que também, de certa maneira, há uma compreensão hoje de que isso é um ativo, isso não é um passivo, né? Porque se tem uma coisa que nós precisamos hoje também, no campo corporativo, é de coragem. Mas não é uma coragem infantilizada. É uma coragem de saber que existe risco. Você sabe, eu sei. Quão arriscado é pegar uma moto e viajar? É muito arriscado. Sim. Mas eu sobrepeso tudo isso e ainda escolho ir. Então, na sua atividade profissional, entenda, não existe risco zero em profissão nenhuma, em ambiente nenhum, em empresa nenhuma. E se você acha que não está correndo risco, você está enganado. Né? Então, se você começa a desenvolver, e a moto pode trazer isso, a consciência de você, dos outros, né, dos riscos, e ainda assim elege, não, eu vou fazer esse projeto, eu vou andar, isso começa a trazer um domínio de si mesmo, inicialmente, né, e um domínio das circunstâncias, de uma maturidade, de uma clareza, de uma consciência de quem é você, quem são os outros e como é que você se conduz no meio de tudo isso. Você se considera, e aqui não tem nenhuma questão de arrogância, nada, mas se considera alguém, profissionalmente, alguém melhor por andar de moto, agora, em relação a anos atrás, quando não andava? Sim, eu particularmente gosto muito de fazer correlações. E também acredito fundamentalmente em técnica. Eu contei para ti que quando eu comprei a Harley, fui fazer os cursos da Harley. Fiz vários, tá? Nunca pude acreditar, eu fiz aquele curso de manobras em baixa velocidade da Harley. Eu não conseguia acreditar como é que eu chegava lá com a minha Ultra no início do dia e no final do dia eu estava fazendo aqueles caminhos. É impressionante. Existe técnica para aprender e nesse aspecto eu digo assim, vá fazer curso. Primeiro, EPI técnica, faça cursos. Quando eu fui para a Big Trail, eu comprei a moto, eu peguei a moto com 600 km e eu fui fazer o curso de off-road. Quando eu cheguei lá, eu tive zero de dó da moto. Zero. Porque eu pensei o seguinte, eu nunca tinha botado o pneu na terra quando eu cheguei lá. Fiz o primeiro, depois eu fiz o módulo 2 com ele. E depois a Valéria foi fazer o curso de carona. Legal. Né? Então, aprender como é que carona se comporta em off-road. Eu acredito em técnica. Então, e todos os aprendizados que eu tive na relação técnica de moto, eu aplico diretamente nas organizações. Vou dar um exemplo muito claro. Eu digo assim, uma organização, ela precisa do que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Na moto, às vezes eu falo na bicicleta, mas na moto, se você entra muito devagar numa curva, talvez você tome para dentro. Se você entra muito devagar, talvez você sobre na curva. Então, assim como a gente precisa tomar esse cuidado como motociclista, a gente tem que tomar cuidado com a organização. Uma organização na área de gestão que só olha para a redução de custos, ela vai morrer de anorexia. Vai cair para dentro da curva. É isso aí. Agora, se ela só acelera de uma forma inadvertida, pode ser um grande projeto. E já tivemos casos extraordinários no Brasil em relação a isso. Mas não tem condições de vencer a curva. Então, quando você começa a trazer metáforas, né, e começa a fazer essas correlações, você entende como é que você aplica. Eu falei do combustível. O combustível é caixa de uma organização. Mas assim como, né, viagem em grupo. Pô, viagem em grupo é um desafio, né? Eu já fiz algumas. Viagem em grupo é o seguinte, não é a mesma coisa que viagem sozinho. Eu gosto de fazer as duas, né? Viagem em grupo tem um negócio legal.
Quem já trabalhou comigo, me conhece, sabe que eu tenho um autor, que eu tenho ele em mais alta conta, que é o Jim Collins, né? Empresas Feitas para Vencer. Empresas Feitas para Vencer já tem 25 anos, para mim uma bíblia que todo gestor deveria ler. E ele fala o seguinte, primeiro quem, depois o quê? Primeiro mandamento, digamos assim. Sim. Primeiro quem, depois o quê? O que ele diz? Se você tem o objetivo claro da sua organização, mas você está com a equipe errada, você não chega lá. Agora, se você tiver com a equipe certa e o objetivo ele mudar, tá tudo bem. Vamos fazer analogia disso para a viagem de moto em grupo. Se você está com as parcerias, que não precisamos ser iguais, todos nós somos diferentes, mas são parcerias que você confia, que você tem uma certa identidade, importa se você vai chegar no Atacama em 2 dias ou 3 dias? Importa se vai mudar alguma coisa? Não importa, porque o que vale é a jornada. Vamos levar isso para a empresa, a mesma coisa. Aí, muito importante que o Jim Collins falou o seguinte, tão importante como as pessoas certas são nos lugares certos, são as pessoas erradas fora. Então, para você viajar em grupo, você não pode ter pessoas que tenham um comportamento individualista. Porque nós precisamos de que todos entendam que saímos juntos, voltamos juntos. Então, o exercício nas organizações tem isso, né? É o desenvolvimento de equipes. Você praticar isso numa viagem de grupo de moto, talvez seja tão ou mais importante que o melhor treinamento corporativo que tenha em relação a trabalho de equipe. Né? E se você consegue fazer essas conjugações, quando você faz os passeios, seja de fim de semana ou uma viagem, e você se percebe como sendo um elemento de equipe, qual é a minha posição no grupo, né? No que eu sou bom? Eu sou bom de navegação, eu sou o cara que puxa, eu sou o cara que... Todos nós temos um componente. Leve esse aprendizado, faça a conexão, né? E a conexão passa pela tomada de consciência. Assuma a consciência da oportunidade que você tem ao pilotar uma moto, ao andar em grupo, né? A fazer um curso de mecânica para roubadas, nos perrengues de viagem. Aprenda a fazer conexão disso. E quando você volta para casa, pegue sua cerveja, seu café, não importa qual é a bebida, e se delicie com o prazer do passeio, mas aproveite o aprendizado. Profissionalmente para a sua vida. Perfeito. Daniel, tá muito bom aqui o papo, né? Acho que o aprendizado eu sou muito feliz, já falei isso aqui, né? De estar conversando e aprendendo muito com todos que sentam aqui nessa cadeira comigo. O que talvez mais te desafia hoje, né? Ao andar de moto, ao pilotar, seja viajando, a trabalho ou não, porque você tem uma carreira profissional, né, de super experiências, grandes experiências, e em algum momento você decidiu, quando você contava que, cara, decidi, vou lá comprar moto, comprei a moto grande e fiz um treinamento, mas já saí e em seguida estava viajando. O que hoje te desafia mais, eu diria assim, e é parecido com a vida profissional neste momento da sua carreira? Eu acho que os desafios que a gente vive no momento sempre são os maiores, né? Porque a gente está lidando com essas questões. Há 5, 6 anos atrás, usar o linguajar corporativo, eu pivotei a minha vida profissional, né? Porque eu me dedicava full time a um negócio, e eu decidi que eu ia migrar, então, para a governança corporativa, e resistir um pouco até migrar para a consultoria. Mentoria eu sempre gostei de fazer e faço, e me identifico muito com isso. Adoro poder compartilhar meu conhecimento, minha experiência, meu networking com pessoas que possam se aproveitar da minha própria jornada para acelerar a sua. Faço isso com muito prazer e com um vínculo enorme. Na questão da governança corporativa, eu decidi ir para a governança corporativa porque eu não estava satisfeito com a governança corporativa que eu via nas organizações que eu participava e conhecia. Inclusive nas bancas de certificação fui questionado disso. Por quê? Eu falei, porque eu quero fazer parte
da nova governança no Brasil. Legal. Eu quero fazer parte dessa transformação. Eu acredito nisso, eu sou muito vocal com isso. E nessa pivotagem, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com a minha esposa. Nunca. Ela tem uma super formação em Direito, mas também mais ou menos no mesmo período que eu, ela pivotou e se especializou em mediação judicial e extrajudicial, comunicação não violenta, facilitação de diálogos. E eu me recordo que quando ela começou a ir por esse caminho, eu já estava na governança, eu falei assim, olha, Valéria, eu não sei se existe muito desenvolvido esse mercado da mediação no Brasil, mas eu vou te dizer, o que tu está aprendendo, está fazendo, tem tudo a ver com governança corporativa. Tudo a ver. Bom, e passaram-se os anos, e eu comecei a chamar ela em alguns casos específicos para me auxiliar profissionalmente. E hoje, faz já um par de anos, nós conjugamos nossas expertises e nos dá uma oportunidade de trabalharmos juntos em vários projetos. Então, o que tu dizes de dificuldade hoje, eu digo assim, hoje nós temos uma vantagem competitiva, porque nesse mundo híbrido que nos permite viajar, ao mesmo tempo, para a atividade que tanto eu como ela fazemos, é preciso uma conexão humana. Então, para fazer projetos de complexidade, uma das complexidades é que você precisa fazer a conexão. Depois você pode fazer reuniões regulares de acompanhamento específicas de forma híbrida. Mas esse olho no olho, isso você não substitui. Então, isso nos leva a fazer viagens e como ela gosta de viajar, nos permitimos ir visitar clientes e prospects. Sim. Mas um dos grandes desafios hoje, os colegas motociclistas vão entender, é como é que eu monto uma mala de moto que permita 2 pessoas levarem todo o equipamento para andar de moto, tá? Capa de chuva e roupa para poder participar de reunião corporativa. Como é que faz? Conta essa história. Eu vou contar para vocês o seguinte, nessa última viagem, eu gosto muito de escrever em quadro, né? Eu sou muito visual, eu gosto muito de escrever em quadro. E quando a gente começou a planejar essa última viagem, que tinha muitas paradas e tal, e tem reuniões que você tem que ir mais arrumado. Né? Tudo bem que o mercado mudou, tá mais flexível, mas, um blazer eu preciso levar, um sapato eu preciso levar. E mulher? E é necessário. E aí nós começamos a pesquisar o seguinte, como é que faz? Dá para mandar mala? A gente vai, manda mala e faz. E eu cheguei a escrever no meu quadro assim, a pergunta, né? Eu me lembro que o Oscar Motomura, um cara conhecido, né? No curso que ele fazia, eu fiz com ele 15 anos atrás, e colava assim, coloca a equação impossível em cima da mesa, como é que eu resolvo? Eu digo assim, para fazer essa mescla de viagem de moto de trabalho, para mim a equação impossível está sendo o seguinte, como é que eu conjugo em 3 baús pequenos, e talvez alguma coisinha fora, mala para viagem, onde você sai. Eu peguei agora a volta, eu peguei 3 graus. 3 graus Caraca. Durante horas, tá? Eu falei assim, como é que você leva forro, tudo, tá? Capa de chuva, mas tem que levar o blazer, o sapato, eu não sei. É tipo Apollo 11, né? Aquela história lá que os caras tinham que fazer passar, né, um negócio quadrado por um redondo. Então eu estou trazendo coisas, você trouxe uma questão mais conceitual e eu estou trazendo uma questão mais operacional. E uma outra coisa operacional que nós precisamos mudar nesse Brasil é o pedágio para moto. É assim, porque você viajar, fazer essas viagens, né, que para mesclar, o pedágio para mim ele multiplica por muitas vezes a questão fator de risco em paradas de e o transtorno todo. Sim. Né? Então, isso do ponto de vista prático. E do ponto de vista conceitual, né, a segurança no Brasil está muito difícil. Tá? Eu entrei e saí de São Paulo de GS. E todos nós que somos aí participantes do grupo sabemos o quão arriscado isso hoje é. Né?
Então, isso sim me preocupa demais, não só a questão de segurança nas rodovias, que isso está muito crítico, mas a questão da vulnerabilidade da gente. Então, como brasileiro, e como brasileiro motociclista de motos grandes, essa é uma preocupação porque se por mim, eu ia para São Paulo direto de moto, mas a entrada e saída, eu saí de São Paulo de noite às 5 da manhã, estava 8 graus quando saí, eu peguei o frio, e eu falei para a Valéria ia voltar de avião, que tinha uma reunião lá, eu falei assim, olha, vamos ver pelo lado bom, não vai ter vagabundo nenhum, às 5 da manhã, com 5 graus, então tudo bem. Né? Então, segurança é o que me preocupa mais na viagem de moto. Sim, não pelo fato de andar de moto, mas o que dá ao pública. redor disso aí, Segurança né? Exato. E você tem assim conhecidos mais jovens que você no meio profissional assim, que andam de moto também? Chegou a conversar com eles? Qual é a visão que eles têm um pouco disso? Como é que eles te olham como alguém experiente, de novo, né, andando de moto, indo trabalhar, enfim? Sabes, assim, eu acho que também tem uma questão de maturidade e ciclo de vida. Não é por acaso que já veio conversar contigo aqui o Banzai, o Marcelo Rec, parceiros de moto, né? São 2 caras geniais, né? E casca grossa de moto também, ambos, né? Fantásticos. Não é à toa que a gente se permite isso quando está mais velho. Porque o cara mais jovem, ele pode estar de moto, mas talvez o ciclo de vida dele ainda seja como executivo ou como empresário que demanda dele uma presença mais física e constante, seja com a família, com o filho mais novo, ou seja no negócio. Então, eu acredito que nós, nessa faixa etária e nessa fase da vida, e isso eu escuto bastante, somos pontos de inspiração, né? Olha, eu quero chegar lá, né? Eu quero poder fazer isso. E é muito interessante quando a gente viaja para lugares distintos, quando a gente para, isso é uma coisa extraordinária também. Moto grande para em qualquer lugar, as pessoas vêm conversar contigo. E isso eu aprendi muito, eu repito, com o parceiro André Gatti, um gringo que parava em qualquer lugar e conversava com qualquer pessoa. E eu aprendi isso com ele, viajando com ele, eu vi que oportunidade. Que oportunidade. Você para no posto de gasolina, você para no restaurante, você fala com o local, você fala com o que está viajando. Nós paramos no interior de Goiás, para fazer uma parada, e vem um cara, senta conosco na mesa, comigo, com a Valéria, e começa a contar. Começa a contar que era motociclista, que fazia isso, que fazia aquilo, e te ensinam caminhos, te ensinam formas, te apontam tantas coisas. Então, você passa a ser um ponto de conexão. E para a moçada, eu conto sempre para eles, eu comecei a andar de moto mais tarde, porque eu não tinha maturidade para isso. A sorte que eu tinha consciência disso. Então, consciência disso. Sim, é possível. Sim, né? Eu acho que a comunidade de motociclistas tem valores que a gente experimenta só praticando, né? Tem vários vídeos de motociclistas que mostram que as pessoas que não andam não compreendem o que nós sentimos. E isso nos conecta. Então, eu vejo que a gente mais maduro e a gente que se permite a já ter alguma quilometragem de forma metafórica e real, sim, nós podemos ajudar essa moçada toda a encontrar seus próprios caminhos, profissionais e motociclistas. Que maravilha, gente, que maravilha. Isso aí, muito bom ouvir e tá trocando essas ideias aí. A gente está assim, caminhando para o final, e infelizmente, eu acho que o papo está muito bom, mas de novo, né, já coloco aqui a casa aberta para retornares, né, numa outra ocasião, a hora que quiser. Andar de moto, né? Se você tivesse que começar hoje de novo a sua vida profissional, digamos, sei lá, tá fazendo vestibular, o Enem agora, você colocaria a motocicleta na sua vida nesse momento de início de jornada profissional? Claro, tendo a experiência que tem hoje, né? Eu te diria o seguinte, é que depende muito da profissão, tá? Tem profissões que realmente você não consegue fazer o que nós estamos fazendo. Mas
eu estimularia, sim, a pessoa se permitir essa experiência volto a dizer, de uma forma organizada, planejada no sentido assim, com EPI. Consciente. Né? Consciente. Eu sou absolutamente crente em técnica. Vá fazer curso. O maior risco que eu vejo são os caras habilidosos, porque o habilidoso, ele não precisa aprender a técnica, né? E existe estudo, existe técnica, existem cuidados, mas o andar de moto e principalmente viajar de moto sozinho ou em grupo, ele permite uma experiência de vida, de desenvolvimento humano muito rica, de conexão com os seres humanos de outra forma, com a simplicidade do interior. E eu vou dizer uma coisa para ti, assim, eu na minha primeira fase da vida, sempre que dava condições, eu queria viajar para o exterior. Com o assunto da pandemia, a gente parou de viajar para o exterior e a gente começou a viajar muito para o interior aqui do Brasil. Eu comecei a conhecer o Brasil faz 6, 7 anos. De pegar a moto, e a Valéria e eu adoramos, assim, Minas Gerais. Cansamos de pegar a moto e vamos para Minas Gerais. Vamos para onde essa vez? Nós vamos conhecer lá Ouro Preto, não sei o que, vamos para lá. O Museu de Inhotim. Eu conheci de moto. Tá? E eu digo o seguinte, nós muitas vezes pega o avião, vai para a Europa, vai conhecer o museu da... Assim, gente, nós não conhecemos Inhotim, que poderia estar instalado na Holanda. Sim, e você ia pagar em euro uma fortuna e aquilo é extraordinário. Então, se você consegue conjugar, mesmo que você não possa trabalhar de moto, mas possa fazer férias de moto, né? Ou fazer um feriadão de moto, e vá conhecer o Brasil, a América Latina, e vá conhecer as pessoas, vai fazer conexão com pessoas. Sensacional. Você se tornará um ser humano melhor. E se tornando um ser humano melhor, você se tornará um profissional melhor. Então, faça disso um círculo virtuoso. Que maravilha. E esse é o meu entusiasmo em relação ao tema. Olha, queria continuar falando, seguir esse papo aqui, mas acho que fechou de um jeito assim, ó, maravilhosamente bem. Daniel, te agradeço muito mais uma vez a tua vinda aqui, tua presença, a tua generosidade, a tua empolgação, esse brilho no olho de falar de motociclismo. Isso é muito legal e, de novo, né, o convite é sempre renovado, a qualquer hora a gente pode fazer isso de novo. Muito obrigado, Marcelo. Eu adoro essa conversa e você me deu uma oportunidade que pouquíssimas pessoas me permitem que fazer a conjugação dessas questões profissionais e de moto que eu exercito sozinho. Você me deu essa oportunidade. Parabéns pelo teu projeto. Parabéns para os teus apoiadores que estão potencializando isso, né? E que a gente consiga fazer dessas comunidades de moto algo que agregue valor para todos os nossos parceiros e os novos entrantes. Exato. Tenho certeza que isso dará belíssimos frutos. Maravilha. Obrigado. Temos aqui apoiadores de fato que acreditam nisso e que estão nos ajudando a tocar essas coisas para frente, né? Mas isso é só o começo, né? A gente quer fazer muito mais aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que assistem. Compartilhem isso, né? Levem para mais pessoas, porque, como falei, estamos começando aí. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Um abraço. Valeu.